pessoal, boa tarde, saudações tricolores, bem-vindo ao Leiteria do Castilho, canal e Casa do Tricolor. Hoje vamos falar sobre a coletiva para a despedida do Arias e outros assuntos mais, né? Tipo, o Inestrufa está vindo aí, o GE já publicou que está muito bem encaminhado, deve estar fechando. O pessoal do jornal da KTO que foi lá fazer pergunta disse que não, ainda não está fechado não, mas está negociando. Então vamos começar sobre isso, vamos conversar sobre o Botafogo, vamos conversar sobre a torcida do Fluminense, sobre a necessidade do Fluminense, o que eu acho. Tá, antes eu queria falar do Botafogo. Sabe que está uma guerra, isso aí ninguém fala, não vou falar da torcida do Botafogo, porque a torcida do Botafogo não quer aceitar isso. Mas a guerra que está acontecendo do John Textor com o pessoal que financiou ele para comprar o Lyon, tanto que agora quem assumiu o controle, o cara foi retirado. Aí passa um pano, não, porque agora ele foi retirado. O John Textor foi retirado do Lyon. Os caras quiseram, inclusive, embarrear o que ele fez. Agora queria que ele perdesse o controle do Botafogo. É um banco da Coreia, é uma coreana, que agora é a gestora de tudo lá. E o John Textor sentindo que ia perder o Botafogo também, por causa do encrenca. Ele tem uma encrenca, ele tem 800 milhões de dólares de dívida. Não é 800 milhões de reais, não. 800 milhões de dólares de dívida. A Eagle. Aí ele agora fez uma nova Eagle nas Ilhas Caimã, para ficar com aquele time da segunda divisão da Bélgica e o Botafogo. Mas é uma questão de tempo. Continuo falando, final do ano que vem o homem vai explodir. Está tentando as últimas cartadas agora. A torcida do Botafogo acha que vai. Não pagou o Luiz Henrique. Por isso que o Marlon não veio. Aí ele faz um negócio aqui de change, vende, e está fazendo, só que o Botafogo esse ano não vai render o que rendeu ano passado. Ainda tem um bom time, apesar de ele monta, mas é um time que não vai... As dívidas do Botafogo vão acabar com ele. Não, as dívidas não são do Botafogo, as dívidas que ele contraiu para o Botafogo e para ele próprio vão detonar a Eagle Botafogo. Inclusive a nova. Só ficar atento. A outra boa notícia é que o JK vai jogar. O Fluminense conseguiu colocar o cara no bid ontem, depois do horário. Porque o Fluminense tinha entrado em todas as papeladas, faltava só um fax um e-mail do Pachuca que chegou. Aí a CBF aceitou e liberou o Arias para poder jogar. Eu acho que a torcida, vou falar o que eu acho que a torcida do Fluminense está esperando. E eu me coloco nisso também. A torcida do Fluminense, o JK vai salvar, o JK é um cracaço. Não, o JK é um craque. O problema dele é que ele é um craque na bola, mas fora da bola ele é burro pra cacete. Ele gosta de coisas que ele devia segurar por mais uns 15 anos, e depois ele faz o que ele quiser, que nem o Adriano, o Imperador. Mas a torcida do Fluminense está tão carente de ter um cara que resolva, e eu me incluo nisso, é que, o Everaldo não está resolvendo. Cano não está resolvendo. Qual é o centroavante que a gente tem hoje? Ele. Mas ele não é do jeito que a gente quer. Aí eu acho, é uma coisa que cabe discussão. Acho que o John Arias, se tiver a cabeça no lugar e resolver jogar, mesmo que ele jogue só até o final do ano, ele vai jogar tanto ou mais do que esse Caio ou alguma coisa do Cruzeiro. Que não é um cara alto, é um cara rápido, o John Kennedy também é. Então pode resolver o nosso problema de fazer gol de centroavante, mas o centroavante, para fazer gol, a bola tem que chegar no centroavante. Ele tem que abrir espaço, essas coisas, mas a bola tem que chegar nele. Porque não adianta nada ele abrir um monte de espaço e a bola nunca chega no cara. Então eu acho que a torcida do Fluminense espera por isso, eu também. E ele vai jogar o Fla-Flu amanhã, não tenho dúvida disso não. Ele não vai ser titular não, mas vai entrar no jogo. Principalmente dependendo do resultado, porque amanhã é um jogo de novo covarde, 12 contra 11, né? Porque a escalação do Flamengo tem de zagueiro central, ele tem multifunções. É zagueiro central, é centroavante e por um acaso também é árbitro. É o Rafael Claus. Então o Flamengo amanhã tem 12.
Garantido, né? Garantido. E esse 12º jogador pode até tirar nosso jogador, expulsa um, pendura o outro. É duro. O Fluminense, quando tem Rafael pela frente, que nem esse Rafael Klein, isso é um canalha. Na hora eu berrei aqui em casa, porra, é pênalti claro. Agora mostraram um lance, eu já tinha visto isso na televisão. Cara que vê o jogo vê isso. Agora isso está aí por baixo, está pertinho, é um absurdo um cara não dar pênalti naquilo. É o mesmo cara que não deu pênalti a nosso favor contra o Sport. É o mesmo cara. Então, é muito difícil. Então amanhã a gente vai jogar contra 12. Um cara que tem multifunções, é árbitro, é zagueiro e é centroavante. Rafael Claus. Vamos falar agora também da entrevista entrevista não, coletiva do Mário. Aturar o Mário Bittencourt é uma coisa difícil, muito difícil. Que vem com aquela retórica dele, fala, aquela fala mansa. Aí inclui a família. Ninguém está perguntando da família dele. Aí ele inclui que a filha chorou. Meu amigo, a filha chorou, meu filho também chora, meu neto também chora. E não tem nada a ver com as merdas que você está fazendo. Tem acertos? Mário teve muitos acertos, isso não pode falar. Agora, tem muitos erros também, não é pouco, não, tem muitos. Vou me ater só nesse do Arias. O cara renova o contrato com o Arias e bota uma multa de 15 milhões. Eu podia falar assim, Arias, vamos te dar um aumento 3 vezes mais do que você ganha. Se concorda, concorda, vamos renovar. Se aparecer alguém, nós vamos vender, tudo bem. Agora, qual é a multa? 30 milhões de euros. A multa que ele botou foi de 15 milhões de euros. Porra, o Gerson, que é pior do que ele, mais velho que ele há alguns meses, foi vendido à vista por 25 milhões de euros. 25 milhões de euros, porra. E foi na bucha, não tem bônus não. Pá, o Fluminense vai receber 11 milhões ano que vem. O Fluminense não recebe um euro esse ano. Tudo vai ser pago para patriotas e para o empresário. O Fluminense recebe 2 parcelas ano que vem. Provavelmente uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. 11 milhões, porque tem os bônus. Quais são os bônus? Ninguém sabe. Então, se existir um acordo de camaradagem com... Mais um acordo de camaradagem com o Arias, não tem problema nenhum. A gente até entende. Mas, botava um acordo de camaradagem da seguinte maneira, o Arias, você vai sair, se aparecer um clube da Premier League, da Liga Italiana, Espanhola, Francesa ou Alemã, que são as 5 principais, tá liberado. Agora, tá liberado pelo seguinte, pessoal, tem que ter um preço, né, cara? Você é o melhor jogador que tem no Brasil, de estrangeiro e brasileiro. Então vamos fazer o seguinte, teu preço vai ser 30 milhões de euros. Se alguém aparecer aqui com 30 milhões de euros, vai levar na hora. Acabou. É assino em branco. Mas não, 15 milhões de euros, cara. 15 milhões de euros. É igual ao Canóbio mais Canóbio mais o Serna, Canóbio mais o Soteldo mais o Fuentes. Porra, será que é isso que vale o Arias? Então, o Mário vindo aquele papo, é uma coisa nojenta. Aquela fala mansa. Enquanto isso, ele estava lá no celular dele, vendo quem queria brecar, porque que estavam falando dele nas redes sociais. Estavam falando que você é um merda, o Mário não sabe negociar. Quer ser boleirão, não é boleiro. Quer ser paizão, não é, vai ser paizão das tuas filhas. Agora, paizão de jogador de 30 anos, de 27 anos, de 28 anos, não pode. Então, foi uma entrevista lamentável. A única coisa boa da entrevista foi o Arias. O Arias falou uma coisa, para mim a entrevista, e eu tive saco de ver quase toda a entrevista. O Arias falou o seguinte, eu vou voltar para o Fluminense, que é a minha casa. Resume a isso. Porque o Arias pode ter todos os defeitos do mundo. Não tem. Ele é muito bom jogador. O melhor jogador que tem no Brasil atualmente é ele. Que tinha no Brasil, agora já é passado. Mas ele sempre foi muito honesto. Ele nunca falou que não queria sair do Fluminense. Sempre falou que ia sair, eu quero jogar na Europa, eu quero meu objetivo. Recebeu uma proposta de ganhar 10 milhões de euros, dólares, por ano, para ir para o Al Nassr. Não quero. Vai ganhar menos no Wolverhampton do que ganha no Fluminense. Então, quando ele fala o seguinte, se eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, que é a minha casa, foi a única coisa boa dessa entrevista. Pode ser que ele não dê certo ano que vem e volte. Ainda mais isso, pelo menos,
foi colocado, olha, o Fluminense tem prioridade. Agora o Fluminense não pode ter prioridade querendo pagar 5, aí chega o Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, olha, eu pago 20. Não, se é prioridade, ó, quanto é que você está querendo para trazer? Ó, o Botafogo ofereceu 20, o Flamengo ofereceu 18, tá bom, eu ofereço 18. Aí depende do Arias, fala assim, não, eu não quero ir para o Flamengo, eu não quero ir para o Botafogo, eu aceito o Fluminense. Pronto. A única coisa boa foi isso. E foi também falado da possibilidade do Inestrosa. Antes de falar disso, eu queria falar de 2 assuntos. Um, que o Quintela, meu amigo Quintela do canal Resenha Tricolor, ele levantou o problema porque saiu num jornal Mundo Desportivo da Espanha, que resumindo e explicando, o Riquelme está desde fevereiro sem querer renovar com o Fluminense, por ordem do empresário dele, que é um camarada canalhão pra cacete, tal do André Cury, e porque ele pode sair ano que vem pro Barcelona. Aí o Barcelona, na reportagem saiu, o Barcelona está olhando para ele. O Deco confirmou isso numa entrevista, num podcast. O Deco hoje é diretor do Barcelona. Então eu não quero, eu só fico no Fluminense se eu tiver 30% do passe, dos meus direitos, mais 10% do meu empresário. Quer dizer, eu fico no Fluminense, se o Fluminense ficar com 60% meu, e eu fico com 30%. É isso que está rolando. É isso que está rolando. O Fluminense vai ceder. Então, eu acho que para esse caso específico de que a FIFA não aceita mais do que 3 anos de contrato, mas no Brasil se aceita 5, então 3 anos de contrato vence ano que vem. É o que vale para a FIFA. Aí não adianta o Fluminense entrar na justiça, nada disso. O que pode ser feito, isso aqui é uma coisa que é meio antidemocrático. Não é antidemocrático, não. Pode ver, alguém vai falar que você está proibindo ir e vir, aquelas maluquices, né? Mas eu acho que a gente está falando de um mercado que movimenta milhões de reais e movimenta a paixão do brasileiro. E de alguma maneira arrebenta o futebol brasileiro. Eu acho que já que todos os clubes têm deputados pra cacete, é o deputado que é ex-dirigente do Flamengo, do Corinthians, do Internacional, ou é torcedor alucinado desses times, eles podiam fazer um projeto de lei, uma PL, dizendo o seguinte, olha, quem não concordar pode escrever aí, tá? Não tem problema nenhum. Eu só estou falando porque estou tentando preservar o jogador. Por que o Brasil está sumindo do cenário internacional? Porque não tem mais jogador. O Brasil não faz mais jogador, faz criança que sai com 18 anos para lá. Hendrick, os caras do Flamengo agora, Wesley, Matheus, Cauã, vai vendo. Ivanilson, João Pedro, esses caras todos, Estevão, todos esses caras estão saindo com 18 anos de idade. Aí o cara passa a não ter nenhuma identificação com os times do Brasil. Então podia ter um PL, um projeto de lei, lá na Câmara, que dissesse o seguinte, olha, no futebol, os jogadores brasileiros, os times brasileiros, no futebol, nenhum jogador pode ser negociado para fora do Brasil com menos de 20 anos de idade, a não ser que seja uma concessão do clube que tem o direito federativo. Porque aí você segura o moleque. A FIFA não, é lei no Brasil. A FIFA não pode ser superior a uma lei do país. Hoje, se fala só do esporte, ela pode. Estou regulando isso aqui. Agora, existe uma lei aqui que jogador de futebol, para a gente poder fazer os nossos jogadores, criar identidade com o time, só pode sair aqui com 20 anos de idade. Pode sair antes, desde que haja acordo com o clube formador. Pronto. Aí você faz um contrato de até os 20 anos, com 21 anos o cara vai e assina. Não tem problema nenhum. Pode ser uma coisa antidemocrática, anti-proibir de ir e vir, mas não é proibir de ir e vir. Pô. O Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo não, mas o Vasco, o Santos, o Cruzeiro, esses times investem milhões de reais para chegar um cara aqui, pagar 5 milhões e levar. Aí depois de 3 anos o cara vende aquele cara que ele comprou por 3 milhões, por 10 milhões, por 60 milhões, como foi o caso do João Pedro. João Pedro foi vendido por 415 milhões de reais agora.
Foi um absurdo terem deixado esse cara jogar. E você faz uma lei que eu sou totalmente contra você. Você contrata. Imagina o Fluminense agora contratar. Pode, inclusive, isso na Conmebol. Sou contra. O cara ainda não jogou na Sul-Americana, mas não pode ser contratado. O cara é um cracaço. É um cracaço da Argentina, por exemplo. O cara é do Defensa e Justiça. Aí, pô, vai lá o Palmeiras e contrata. Mas o cara já jogou esse ano numa competição internacional da Conmebol. Não pode. Da Libertadores, então, é pior ainda. Não pode jogar, não tem condição de jogar. Tem que jogar assim, de meu time é esse aqui. Eu posso contratar alguém aqui no meu país que ainda está. Eu posso contratar, está dentro do espaço, daquela janela de contratação, beleza. Agora, eu contratar um jogador que já jogou por outro time, num espaço curto, para reforçar o meu time dentro de um torneio, isso eu sou contra. Foi o que fizeram com o João Pedro. O João Pedro mudou o jogo a partir do momento que ele entrou contra o Palmeiras. Ele ganhou do Fluminense, o João Pedro ganhou do Fluminense. Se tirar os 2 gols que ele fez, eu não tinha feito nada demais. Eu teria empatado, inclusive, no número de chutes a gol. Apesar de ter muito mais posse de bola o Chelsea. Mas a verdade é bola no gol. Bola no gol quem colocou foi o João Pedro. Mas então eu acho que tem que ver isso. O Riquelme está sendo pressionado pelo agente dele, tal do André Cury, para não renovar. Porque ano que vem ele vai pro Barcelona e esse André Cury bota uma grana preta no bolso. Agora vamos falar de 2 coisas. O Fluminense vai trazer um jogador. Isso para mim é a coisa mais importante desse vídeo. Todo mundo está falando, temos que repor o Arias, temos que repor o Arias, temos que repor o Arias. Não. É óbvio, se você repuser alguém bom para o lugar do Arias, ótimo. Mas o Arias, uma pessoa ótima para o lugar do Arias hoje, não é a coisa mais importante do Fluminense. O Fluminense precisa repor um Ganso, porque o Ganso acabou, gente. E um time não vive sem cérebro. Você vai jogar na pressão, panela de pressão, jogando para cima, correndo pra caramba, mas e aquele cara que pensa e vê o melhor lugar para armar, que vê a melhor bola para enfiar? O Fluminense tinha esse cara no Ganso até o ano passado. Esse ano não existe mais, o Ganso acabou. O Ganso pode ter um brilho em um ou outro jogo, mas não com constância. É o mesmo caso do Cano. O Cano, a idade chegou, bateu na porta e já entrou. Por isso que eu comecei falando do Kennedy. Pô, o Kennedy é o centroavante que a gente quer? Não, só se for aquele Kennedy de 2023. Esse a gente quer. Porque no Sub-20, quando ele jogou, ele era o centroavante. Então, é um centroavante diferente, não é um centroavante trombador, nem é um centroavante que fica parado lá na frente, ele corre pra caramba, é muito rápido, chuta com as 2 pernas, tem uma impulsão fabulosa. Agora, ele tem que estar focado naquilo que nem ele ficou quando voltou da Ferroviária, lá de Araraquara. Então, hoje o que a gente sente falta não é de repor o Arias, é repor o camisa 10. Nós precisamos, por isso que eu falo aqui, parece coisa de maluco, mas não é. O Corinthians está ferrado. Para você pagar 50 milhões, que é o que estão pedindo no Inestrosa, vai no Corinthians e paga os 50 milhões e traz o Garro. A gente precisa de um cara que pense, que faça gol, que organize o time. Que quem organiza o time não é o ponta-direita, quem organiza o time é o cara do meio de campo. É alguém do meio de campo, sempre foi assim, ou é um zagueiro. Quem é que organiza o time do Fluminense hoje? Tenta falar. Thiago Silva. Então, se a gente vai buscar alguém muito importante para torrar dinheiro, tem que ser um camisa 10. Tem que ser um camisa. Vai lá buscar o Modric, que parou com o Real Madrid, está na idade ideal para o Fluminense, vai lá e busca o cara. Pronto, acho que ele até acertou com a Liga Italiana, mas esse cara resolveria o nosso problema. E tem preparo físico. A gente precisa desse cara, é o cara que organiza o time. Agora, o Inestrosa. Estão falando agora que o Inestrosa vem envolvendo o Serna em definitivo para eles, e ele vem para cá por um preço absurdo. Não sou contra o Inestrosa vir, não. Se ele vier e der certo, melhor ainda. Eu sou contra o Serna aí. Porque quando a gente fala, olha, temos o Paulo Baia, o Keno, o Serna, o Soteldo e o Canóbio. Qual desses 5 aqui
é o melhor do Fluminense. É o Bagre. O Bagre, que a torcida tem uns bobos que adoram. Os youtubers bobos pra cacete. É o Bagre, é o Bagre, é o Bagre. Você quer ver uma coisa? Uma coisa simples, comparando agora um com o outro. Espera só um pouquinho. Comparação simples, bem simples. Vamos comparar um ponta direita com um ponta direita. Nos últimos 12 meses. O Inestrosa tem 9 gols e 7 assistências. Se eu não estou errado. Ou 8 assistências. Serna tem 11 gols e 4 ou 5 assistências. A gente vai dar esse cara que já conhece o time do Fluminense, fez gols salvadores pra gente. Eu fico imaginando esse jogo agora, de anteontem, contra o Cruzeiro, se a atuação do Serna tivesse sido feita pelo Keno. Pô, o cara tentou, todas as bolas que ele tentou passar para a linha de fundo no lado esquerdo, foi. Todas as bolas que ele tentou passar pelo lado direito, do nosso lado direito esquerdo dos caras, passou. Ah, ele centrou, mas isso é uma burrice também, né? Se centrar para ninguém é brabo, né? Mas ele passou. Ele passou. Você imagina se fosse o Keno. Ah, o Keno é bom no 1 contra 1. Então a gente trazer o Inestrosa, pô, eu acho perfeito. O cara tá tendo uma. Ele pode estar com 23 anos sendo o Lenin. Você lembra do Lenin? Lenin, quando apareceu, foi um ano disso. Furacão, cada golaço que não tinha mais tamanho. Com 18 anos de idade. Aí o Fluminense, para ficar com o Thiago Neves, deu o Lenin pro Palmeiras. O Palmeiras aceitou, claro, pô. O cara tá jogando que nem o Inestrosa. Tá jogando pra cacete. Só que depois o cara teve uma contusão e nunca mais se firmou. Foi que nem o Toró. Toró de gols. Até o dia que no Sub-18 ele estourou o joelho. Foi um ano sem jogar bola. Pouca gente sabe disso. Toró acabou a carreira dele jogando de volante, primeiro volante. O cara tinha o nome de Toró porque fazia chover gols. No salão, no Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18. Aí ele teve uma pancada no joelho, estourou todo o joelho. Aí virou o Toró volante, que foi campeão do Flamengo, inclusive. O cara que fazia 40 gols por ano, fez depois que foi jogar no Fluminense, no time principal, até o final da carreira, não deve ter feito 15 gols. Então, se trazer o Inestrosa, eu acho ótimo, mas é uma aposta. A gente está falando de um cara que no último ano, que é uma sensação, tem 9 gols e 7 assistências. Estou falando dos últimos 12 meses. 9 gols e 7 ou 8 assistências. Contra um outro colombiano que tem 11 gols e 4. Quer? Não, porra. Aí é uma aposta. Não você pagar 8 milhões de euros, 8 milhões de dólares, 7 milhões de dólares e dar o Serna, isso para mim está errado. Não sou contra ele trazer, eu sou contra da maneira que a negociação está sendo feita. Dá o Paulo Baia, o Keno e o Canóbio, pronto. Leva esses 3, aí a gente só joga com esse Inestrosa, com o Riquelme, com o Lavega, com o Serna. Pronto. E o Serna ainda pode quebrar um galho de centroavante. Então é uma coisa que não dá para entender. Como também não dá para entender você não deixar o Lavega jogar um jogo inteiro bom, um jogo com o time titular, não deixar o Lescano, que vai para a Copa do Mundo, não jogar um jogo inteiro. Os dois somados, soma todos os jogos do Lavega, todos os jogos do Lestrosa, soma a minutagem dele, não dá 4 jogos, porra, em 6 meses. Como é que a gente vai julgar um jogador? A gente tem investido no Lescano, no Lavega, uma grana. Esses caras não jogaram 4, os dois somados, a minutagem não dá 4 jogos em 6 meses, porra. O Riquelme começou muito bem, aí começaram a substituir, porque os caras saíram da pré-temporada, tem que jogar com quem? Vamos jogar com Serna, vamos jogar com Keno, vamos jogar. Aí os caras foram pro banco. Entrava e o Riquelme jogando bem. Aí o Riquelme se contundiu. Ele e o Isaac se contundiram. Acabou. O Riquelme ainda voltou, fez 2 ou 3 jogos só, entrando, faltando 15 minutos. Acabou. O Isaac nem isso.
Aí, anteontem, eles foram jogar pelo Sub-20, porque o Fluminense ainda tem uma esperança ao longe de se classificar para os playoffs do Brasileiro Sub-20. Se o Fluminense, esses caras estivessem jogando, ele, o Wallace Davi e o Riquelme, Wallace Davi e Isaac estivessem jogando desde o início, o Fluminense estava na cabeça, disputando os primeiros lugares. Os caras jogaram, foi 4-1 para o Fluminense em cima do Corinthians. O Riquelme não jogou bem. Mostra aí um lance do Riquelme que ele dá de calcanhar, ele dá um lençol no cara. Não foi só aquilo, mais nada. Agora, o Isaac jogou bem. O Isaac, na realidade, naquele time sub-17 do ano passado, o Isaac era o cérebro do time, era o Isaac. E a gente está esquecendo de falar que o Matheus Ferreira, né, aquele que operou o joelho, que voltou agora, todo mundo falava que ele era muito melhor que o Riquelme, ponto esquerdo. Tem o Wesley Nathan, tem o Doman, tem o Júlio Fidelis, tem o Wagner, que voltou, tem o Kelvin, que é centroavante, fez 2 gols agora anteontem. Esses caras vão ter chance quando? A gente vai ficar contratando apostas? É isso que eu acho. Acho que o Fluminense tem que... E outra, para terminar, a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense vive, tem youtuber e tem a torcida. Eles passam o dia inteiro, e cara no Twitter, eles passam o dia inteiro vendo quem pode ser contratado. Aí depois contratam esses caras, os caras não dão certo. Nem o Terence, nem o Canóbio, todos eles falaram, o Canóbio, eu estou muito à vontade. Antes do Canóbio sair, eu falei, olha, o cara jogou 335 jogos como profissional, fez 35 gols e 38 assistências. É só ver aqui no vídeo antes de ele ser contratado. Então, aí o cara traz, por exemplo, o Inestrosa, que se ele vier, tomara que ele acerte, mas se não acertar, aí vai embora o Riquelme, vai embora o Isaac, devolve o Lescano, aí esses caras explodem lá fora. Aí, não dá chance para a base também. Os mesmos caras que não param de pensar em contratações. Olha para a história do Fluminense também. O Fluminense perdeu um jogo anteontem para o líder do Campeonato Brasileiro. Um jogo que ele jogou muito mal e levou 2 gols por 2 falhas, principalmente do Thiago Silva e do Freitas. Mas não, aí tem a proteção. O Thiago Silva não falha, só quem falha é o Freitas. Não, a falha principal foi do Thiago Silva e do Freitas, principalmente no segundo gol. E no primeiro gol o Thiago Silva estava marcando no primeiro pau e o Freitas estava onde o Thiago Silva devia estar. Aí ele não pulou, o Samuel Xavier também não pulou, e o Nonato menos ainda, que era o cara que devia acompanhar o cara que cabeceou. A gente tem que ver que é o seguinte, a gente tem jogador para subir. Se não experimentar, esses caras vão embora. Aí explodem em outro time, vão embora e explodem na seleção 5, 6 anos depois. E perder pro Cruzeiro, que agora se acertou no início do ano, o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro foi eliminado de maneira vergonhosa da Sul-Americana. Mas os caras se acertaram. É um grande time? Não, não é um grande time. O Fluminense poderia ter vencido, o Fluminense merecia ter vencido e foi roubado descaradamente pelo tal do Rafael Klein. De novo, foi roubado de novo. Aquele pênalti aos 15 minutos do segundo tempo, com a pressão que o Fluminense estava fazendo, para o Fluminense virar não custaria nada, que a pressão diminui, E o Cruzeiro ia sentir muito, o Cruzeiro sentiu, dando bico para tudo que é lado. Então a torcida do Fluminense também tem que ter um pouco de calma. Tem que contratar. Nós temos milhão, não tem milhão nenhum. O Fluminense só vai receber esse dinheiro do Arias ano que vem, em 2 parcelas, primeiro e segundo semestre. E a FIFA só pagou aqueles 15 milhões, deu 60 milhões, 70 milhões, e acabou, não deu mais nada ainda para nenhum clube. O Fluminense está sem dinheiro, está contando com esse dinheiro. Porque tem que pagar o Canóbio, tem que pagar o Soteldo, tem que pagar o Lavega, tem que pagar o Lescano, tem que pagar esses caras todos, tem que pagar o Fuentes, tem que pagar o Bernal, porque você acabou? Não pagou, pagou uma parte pequena. É isso aí, gente, falei demais. Eu espero que se sair o negócio do Inestrosa, que venha o Inestrosa sem mandar o céu. Falou? Saudações tricolores, bom sábado, se inscreva no canal e dá um like.